8h37. Repita. 8h37. A gente volta a falar sobre a tragédia envolvendo o centro de treinamento do Flamengo, incêndio que deixou 10 mortos nessa sexta-feira. A gente conversa agora com o advogado Daniel Falcão. Ele é professor de Direito, especialista em Direito Desportivo e Constitucional, gentilmente participando aqui dessa edição de sábado do Jornal da Manhã. Professor, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Ô, professor, de que forma o Flamengo pode ser responsabilizado por essa tragédia que aconteceu ontem de manhã? O centro de treinamento não estava regularizado junto à prefeitura, a área onde ficava o alojamento era registrada como um estacionamento. Isso pode ter alguma implicação jurídica para o clube, para o Flamengo? Com certeza, né? A Lei Pelé, Lei 9.615 de 98, trata do assunto, né? É uma lei geral do esporte e que trata de aspectos trabalhistas dos atletas. No caso específico, esses 10 atletas que faleceram, eles não tinham contrato profissional com o Flamengo, né? 9 deles tinham menos de 16 anos e a Lei Pelé só permite que se faça contrato profissional de atleta a partir dos 16 anos. O que a Lei Pelé diz? E pode-se fazer um contrato de aprendizagem, um contrato de formação desportiva entre o atleta maior de 14 anos e o clube é obrigado a seguir uma série de requisitos para poder formar esse tipo de contrato, como, por exemplo, garantir segurança, garantir higiene, garantir alimentação, assistência pedagógica, saúde, educação. Então a Lei Pelé é bastante clara, dizendo que o clube tem uma série de obrigações com esses atletas, obrigações que infelizmente vimos outros que não estavam sendo cumpridas adequadamente. E aí, para isso, é preciso que as famílias processem o clube, doutor, ou é algo que o Ministério Público pode fazer? Enfim, a quem caberia essa responsabilização, essa tomada de atitude para responsabilizar o Flamengo? O Ministério Público pode entrar com algum tipo de ação contra o Flamengo, mas para uma indenização para as famílias é necessário que cada família entre com a ação pedindo uma indenização. Então pode haver esses dois lados, tanto as famílias entrarem com ações contra o Flamengo, como também o Ministério Público do Trabalho entrar com uma ação específica contra o Flamengo a respeito dessa questão. Agora, doutor, pelo que se nota nesse caso, houve imprudência. O senhor acredita que pode ser caracterizado também dolo ou isso está descartado? Não, dolo não vai acontecer. Isso claramente é um caso de culpa, né? Ou seja, houve algum tipo de imprudência, de negligência. Mas nesse caso, no caso de acidente de trabalho, que tudo indica, parece ser, independe de haver culpa ou dolo, o Flamengo será responsabilizado. Responsabilidade objetiva, não há necessidade de comprovação de culpa ou dolo. O Flamengo será responsabilizado e terá que pagar as indenizações de danos morais, danos materiais devidas às famílias. Agora, quanto a uma eventual questão criminal, eu prefiro não opinar por não ser minha área do direito. E é possível mensurar o valor das indenizações nesses tipos de casos? Isso porque os garotos teriam aí uma vida pela frente, enfim, salários eventuais. Qual que é a avaliação que o senhor faz sobre esse contexto? Isso vai ser... pode virar uma briga jurídica bastante grande, porque como eles faziam um contrato de bolsa de aprendizagem, um contrato de formação desportiva, não se sabe ao certo, e eles eram muito novos, né? Como eu falei, um de 16, alguns de 15, outros de 14, ficaria difícil você mensurar qual que seria o salário que eles eventualmente, qual que seria a indenização mensal ou não, eventualmente, que o Flamengo teria que pagar para essas famílias, né? Eles não tinham a carreira ainda consolidada, né? Quando acontece um acidente de trabalho, por exemplo, com alguém mais velho, que já tem uma carreira minimamente consolidada, isso do jeito desportivo ou não, faz-se o cálculo diante daquele salário que ele recebia e fazendo um cálculo mais ou menos até o momento que ele se aposentaria, ou seja, mais ou menos 60, 65 anos. Com esses garotos fica difícil fazer esse cálculo, não é impossível, mas haverá uma briga jurídica provavelmente, por quê? Porque eles eram, na verdade, uma espécie de aprendizes, né? Eles não eram profissionais ainda do futebol, então recebiam valores muito pequenos. Então, como mensurar? Eles tinham chance realmente de ser grandes jogadores e ganhar milhares de reais, ou poderiam ser jogadores, vamos dizer assim, comuns? Vai haver essa discussão também, porque se nós levarmos diante do que eles recebiam até ontem, a indenização provavelmente seria baixa. Ô doutor, e quando a gente fala em responsabilização do Flamengo, isso inclui, por exemplo, a possibilidade de alguma prisão de dirigentes ou do presidente do clube? Pode chegar a esse ponto ou não?
Claro que pode chegar se houver claramente algum dirigente responsável sobre aquele alojamento e se houver algum tipo de... Na questão criminal, aí realmente vai ter que se mostrar se houve dolo ou se houve culpa. Ou seja, se houve negligência e perícia. E mostrar de quem foi. Foi daquele dirigente A ou daquele dirigente B. Se isso for comprovado pela investigação da polícia, aí sim pode haver uma responsabilização criminal de algum dirigente do Flamengo. Agora, dentro deste panorama, doutor, o Flamengo não tinha ali, parece que alvará, já foi autuado diversas vezes. Diante deste fato, as autoridades públicas também podem ser corresponsabilizadas, já que não houve o fechamento, enfim, a interdição desse local? Sem dúvida nenhuma, a Prefeitura Municipal do Rio pode ser responsabilizada em conjunto com o Flamengo. O fato ontem noticiado que houve 30 autuações, que houve multa e coisas do tipo, mostra o descaso da Prefeitura do Rio de Janeiro a respeito do assunto. O fato de ter 30 multas mostra que a Prefeitura via um problema ali, mas ela não tomou uma atitude mais drástica, como por exemplo de interdição ou de determinação de demolição daquele local. Então, ela também foi conivente com essa questão, mesmo fazendo 30 multas. Na minha opinião, essas 30 autuações mostram que a Prefeitura foi inoperante. Ela avisava, vocês estão com problema, mas não tomava uma atitude mais séria com relação a esses alojamentos. Exatamente, como o senhor disse, professor, a Prefeitura declarou ontem à noite que o Ninho do Urubu não tinha o alvará de funcionamento, faltava um documento do Corpo de Bombeiros e como o centro de treinamento continuou funcionando, a Prefeitura então multou o Flamengo 30 vezes e decidiu pela interdição do local, mas como a gente viu, isso não aconteceu. Em relação a isso, então, a possibilidade da responsabilização por parte dos agentes públicos e essa responsabilização, de novo, seria na forma de um pagamento, seria na possibilidade de uma indenização ou até de prisão? Chega a esse ponto, no caso dos agentes públicos? Da mesma forma como foi do Flamengo, teria que haver se algum agente público da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro cometeu algum ato doloso ou com imperícia, negligência, e identificar essa pessoa. Se não houver identificação da pessoa que cometeu isso, não há responsabilização criminal, infelizmente. Na questão da indenização civil, absolutamente razoável que as famílias entrem com ações, incluindo a Prefeitura do Rio de Janeiro no polo passivo, para que a Prefeitura também concorra no pagamento dessas indenizações. Doutor, e num primeiro instante, o Flamengo teria que arcar com as despesas, até mesmo psicológicas, para as famílias, enfim, o apoio, enfim, com psiquiatras, psicólogos. Qual que é a avaliação sobre este panorama? É preciso que o Flamengo arque nesse primeiro instante com essas custas? Não há nada na legislação que diga que o Flamengo teria essa obrigação, mas acredito que seria de bom alvitre o Flamengo fazer isso com as famílias das vítimas, com aqueles sobreviventes que devem estar traumatizados, os colegas desses mortos que não estavam lá no momento, mas conviviam todo dia com esses meninos. Então seria de bom alvitre. O que eu vi foi que o Flamengo já está pagando as passagens para que os familiares venham ao Rio de Janeiro. Mas isso é muito pouco, eles vão precisar dar uma ajuda muito maior desses familiares diante dessa tragédia. Muito bem, esse é o professor Daniel Falcão, advogado, professor de Direito, especialista em Direito Desportivo e Constitucional, falando com a gente sobre os desdobramentos da tragédia no centro de treinamento do Flamengo. Obrigado mais uma vez, doutor, pela participação, ótimo final de semana, bom dia. Obrigado, bom dia, bom final de semana e presto minha solidariedade às vítimas dessa tragédia.